Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe e comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje eu quero falar com vocês mais um pouquinho, tá, do 8 e meio, tá, Festival de Cinema Italiano, tá, que rolou no NetRio, no NetGavia também, eu acho, tá. Uma semana passando 11 produções italianas, né, 9 contemporâneas e 2 clássicos, né, do La Dolce Vita e o 8 e meio do Fellini, né, fizemos uma resenha do 8 e meio aqui. Né? E hoje eu quero falar de mais uns filmes italianos com vocês, tá? Eu quero começar com o filme Glória, tá? Um filme de 2024, tá certo? Que tem um tema muito interessante, né? Ele gira em torno da música, né? A gente tá ali, mais ou menos, em 1800, se eu não me engano, final do 18, início do 19, tá? Onde você tem, né, orfanatos na Itália, né? Acho que era Orfanato Santo Inácio, se eu não me engano, tá? Um orfanato, né, que cuidava de moças órfãs, né, no caso, né? E aí esse orfanato ele vai receber a visita do Papa Pio VII. Olha só que luxo, olha só que chique, né? E o padre, né, desse orfanato, né, que é uma organização religiosa, claro, né? Ele é um compositor, tá? E vai ter que fazer uma composição, né, para essa visita do Papa. Ele tem um grupo de violinistas, né, todas moças, né, todas órfãs, né, no caso, né, e aí o que acontece? Ele está tendo um branco terrível na cabeça dele para poder compor, né, uma peça nova, né, para as moças tocarem para o Papa, né. Ao mesmo tempo, você tem também uma moça que é surda-muda, né, ela é aparentemente surda-muda, chamada Teresa, tá? Ela tem um passado meio nebuloso, a gente não sabe muito bem qual é o passado dela, tá? Lembrem-se que eu vou dar spoilers aqui, como eu sempre faço, tá? E ela é tratada de uma forma muito ríspida, né, por esse padre, né, por esse compositor que é meio que o diretor do orfanato, assim como ele também trata com uma rispidez muito grande as moças, né, da orquestra dele, vamos dizer assim, né? Até que um belo dia, né, essa moça surda-muda, ela descobre no porão do orfanato um piano forte, né? E aí ela começa, né, a tocar esse piano, né? Começa a tocar esse piano, e as outras moças que tocam violino lá na orquestra do padre, elas descobrem esse piano também. Só que a menina surda-muda, ela sempre foi tratada com desprezo por todos, né? Mas as moças, elas percebem que ela tem, como podemos dizer assim, um ouvido muito bom. E ela não é surda-muda coisa nenhuma. Aconteceu uma coisa no passado dela, né? Extremamente traumático, coisa e tal, né? E ela meio que era muda, mas na verdade ela escutava, ela falava tudo direitinho. O problema é que ela passou por um trauma muito grande, né, na vida pregressa dela. E aí eu não vou dar spoiler disso para vocês entenderem depois com um pouco mais de calma essa personagem, né? Se esse filme também entrar em cartaz, né? Porque esses filmes do cinema italiano, realmente, eles têm uma dificuldade muito grande para entrar em cartaz aqui no Brasil depois em circuito. Mas, né? Então ela teve um passado traumático, né? Onde esse padre aí, esse maestro aí, esse diretor do orfanato, ele teve acumulado nisso, né? E foi um passado muito trágico, ele tem uma culpa muito grande nesse passado trágico dela, né? E aí o que acontece, né? Ela tem um ouvido excelente e ela é uma compositora de mão cheia, mas ela é uma compositora de músicas que estão muito à frente do tempo dela, né? Que jamais seriam aceitas, né, por aquela sociedade altamente machista, altamente masculina, né, no caso, né? E essas moças, elas acabam se juntando com essa menina, né, com essa moça, né, para elas começarem a fazer essa composição mais moderna, coisa e tal, e ao mesmo tempo o padre, né, ali meio que mergulhando em desgraça, porque ele tinha vamos dizer assim, um branco, né, na cabeça dele, que ele não conseguia compor nada, né? E aí a gente vai ver essas moças, né, desafiando, né, essa sociedade machista, né, do início do século XIX, final do XVIII, início do XIX, né? E vão ver como elas, né,
ao fazerem as composições delas, né, elas, no dia da visita do Papa, elas desafiam todas as convenções sociais, elas transformam esse encontro do Papa num verdadeiro pandemônio, porque ninguém aceitou as músicas delas, que tinham até percussão, coisa e tal. Na verdade, eram músicas muito modernas, né? São músicas, vamos dizer assim, mais caras à nossa época, né, do início do século XXI, né? Nesse ponto, o filme ficou uma coisa um tanto quanto artificial, né? Porque realmente você pegar um estilo do século XXI e jogar lá no XVIII, né, como bandeira dessa modernidade, dessa liberação feminina, né, ficou um pouco estranho, soou um pouco artificial, né, porque é uma coisa inteiramente fora de contexto. Mas a ideia também era você fazer uma coisa totalmente inovadora e fora de contexto, usando, né, a nossa música contemporânea, vamos naquela época, né? O negócio era realmente para criar esse contraste violento. Só que a coisa poderia ter sido um pouco mais moderna, entendeu? E mais ligada, mesclada àquela época. Poderia ser um híbrido das duas coisas, não uma coisa que fosse uma ruptura tão grande, porque aí fica uma impressão um tanto quanto artificial. Mas tudo bem, gente. A ideia foi boa, né? A ideia era você mostrar a liberação daquelas, a libertação daquelas moças, a liberação daquelas moças perante aquela sociedade. E houve realmente esses internatos, né, na Itália de moças órfãs que eram músicas, né? E elas realmente fizeram composições, tá? Só que essas composições, né, até pelo machismo da época, né, praticamente não chegaram a nós, né? Então, existe essa história, existe o conhecimento dessas moças dessas órfãs que eram músicas, que faziam composições, tá? Só que essas músicas não chegaram até nós. Então, o filme é uma espécie de tentativa de homenagear essas moças, né? E como essas músicas praticamente não chegaram a nós, eles usaram a nossa música contemporânea moderna do século XXI para espelhar, vamos dizer assim, para representar a luta delas. É um filme legalzinho, é um filme fofinho, é um filme engraçadinho, né? Ele tem um desfecho completamente, como podemos dizer, explosivo, né? Ele vai dentro daquela torrente de repressão, né, que as meninas estavam sofrendo, principalmente do padre, né? O padre era o personagem ali que estava realmente, ele era a personificação, né, desse conservadorismo machista, extremamente católico, extremamente religioso, né, e extremamente mal, né, cruel, né, porque eles tratavam as moças com um desprezo muito grande, né? E no caso da Teresa, né, que é a nossa protagonista, a falsa surda-muda, né, a coisa foi muito sinistra, né, com relação ao passado dela e da ligação desse padre com o passado dela também. De qualquer forma, gente, eu espero que um dia, né, vocês possam ter acesso a esse filme, tá? O nome do filme é Glória, é um filme feito na Itália em 2024, tá? Só para ficar a ficha técnica do filme aí, tá? E fala dessas moças, né, dessas órfãs que eram músicas, né, desse convento, desse orfanato de Santo Inácio, né? E você faz uma romantização em cima, né, de uma história real, né? E ficou um filme bem interessante, bem engraçadinho e bem fofinho também, tá certo? É isso aí, gente. Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lousa Rezende. Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br. Meu blog, né? Eu tenho um blog também com mais ou menos uns 400 filmes analisados. Essas coisas estão meio paradas, tá, gente? Mas os textos estão lá, vocês podem dar uma fuçada lá. Meu blog é carloslose.blogspot.com.br, tá? Eu também estou botando aqui no vídeo também o blog aí para vocês poderem anotar e vocês poderem também dar uma procurada, tá certo? E aí vocês vão ter um acesso, né, com a Batata Espacial, com o Carlos Lose Blogspot, com os vídeos aqui, né, do canal, né? Vocês vão ter um acesso às minhas pretensas, né, análises de filmes, né, pretensas até demais, porque eu não sou especialista na área, eu só sou o cara que gosta de ver muitos filmes e a gente vai, né, criando umas ideias, uma cultura cinematográfica aí que eu gosto de compartilhar um pouco com vocês essas conversas, tá certo? Então é isso, gente. A gente se encontra na próxima. Um abração, fui. Ho tutto scritto, ragazze. Andremo via di qui. A nessuno frega niente delle orfane del Sant'Ignazio. Silenzio, gallina. Non so perché sia qui sotto questo pianoforte, ma è la nostra casa.
occasione. Voglio organizzare un concerto in onore di Papa Pio VII. Composto dal sottoscritto ed eseguito da voi. Zitta! Che stai facendo? Cosa ci fa lei lì? Sembra divertente. Sono giochi. Ci stanno solo facendo perdere tempo. Faremo il nostro concerto. Tu credi davvero di essere all'altezza della situazione? Fuori di qui nessuno vorrà ascoltare la tua musica. Tu non servi a niente, a nessuno. Una promessa che faccio a me stessa. Io mi riprendo quello che mi hai portato via.